Dia de festa, um dia de vitória, um dia de celebração, um dia de toda honra e toda glória ao Senhor. E hoje também comemora, a gente precisa talvez os irmãos saberem também que no dia 28 de julho fez 28 anos que o pastor sentiu o chamado de Deus. Isso mesmo, pastor? 28. E desses 28 anos, 9 aqui. Naquela época, ele estava completando, naquela época, 18 para 19 anos de ministério, de chamado de Deus na obra do Senhor. Como isso é importante na vida do obreiro, como isso é importante na vida do homem de Deus, da igreja, da casa de Deus. Eu quero convidar você a abrir aí no seu primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, o último capítulo de Mateus. No dia 28 de julho de 1997, lá no Jardim Tropical, Deus falou ao coração do pastor Josimar, através do pastor Clécio Lima, se eu não me engano, é isso mesmo, pastor? E louva a Deus por isso. E quando eu conheci os irmãos, conheci através do pastor William. Eu vim aqui naquela época, e naquela época os irmãos precisavam do obreiro, e a gente era muito amigo. O pastor Marcelo me chamou lá no escritório, no gabinete dele, e falou: pastor, ele falou que o senhor possa me indicar um nome de um pastor lá para a cidade de Poma. Eu falei: eu tenho um nome, mas antes de eu falar esse nome eu quero orar. E fui embora para casa, fiquei uma semana orando, e depois falei com o pastor Marcelo, que era o nome do pastor Josimar, e eu louvo a Deus por esse nome. Convido você a se colocar em pé. Para mim é uma honra poder estar na posse da época dele, e agora ser lembrado 9 anos depois, num momento tão importante da igreja, onde vai ser organizada a igreja, onde os irmãos estão num novo tempo, onde os irmãos estão vendo um novo momento com uma banda maravilhosa dessa, uma orquestra bênção, com a juventude, com o grupo todo, gente que foi e voltou porque está sendo pastoreado. Então Deus nos abençoe. Palavra do Senhor Jesus. Jesus aproximou no versículo 18 e falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, igreja? Amém. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e te pedimos tão somente fale conosco. Use a tua palavra, que haja uma sintonia fina desse que vos fala e desses que vos ouve ao entrar neste lugar. Que teu Espírito seja somente aquele condutor, de forma tal que possamos dar honra ao Senhor por aquilo que vamos ouvir. Nós te pedimos isso, naquele que derramou lá na cruz do Calvário o sangue precioso.
que nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado. Em nome dele, e sobre ele, nós pedimos a misericórdia. Fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, não senta não. Eu quero convidar você que não estava na época que ele tomou posse. Você vai ficar de pé. Tá bom? E quem estava na época da posse, sente agora. Pastor, eu queria que você olhasse. Isso é importante. Lucinha, também. E esse pessoal? Vocês estavam todos aqui também? Não? Fica de pé, turma. Hein? Glória a Deus. Hein? Pode deixar. Eu quero pensar numa palavra ou numa frase da presença de Deus. A rica bênção da presença de Deus. 9 anos de ministério, 9 anos neste lugar, muitas mudanças, muita gente, muitas batalhas, muitas lutas, mas uma das coisas que mais marca essa igreja foi a essência da presença de Deus neste lugar. E eu vejo isso nesses 9 anos. Eu consigo enxergar isso nesses 9 anos que se passaram. A Bíblia relata, as palavras de Jesus falam: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A maravilhosa graça, a promessa da presença de Deus. Quando eu olho isso, eu consigo enxergar Deus trabalhando na vida desta igreja, de forma tal que Ele conduzindo o ministério pastoral para aquilo que os irmãos estão vivendo hoje. Não era um momento fácil que os irmãos estavam vivendo, não era um momento simples, não era um lugar simples de pastorear, ainda não é. E a gente eu vivi uma experiência muito forte aqui quando eu trouxe um americano, o pastor Charles Anderson, para ir falar no colégio. E no colégio estavam um grupo se apresentando, e quando se apresentou umas danças, eu vi que havia uma grande necessidade do ministério, e principalmente o ministério jovem neste lugar. E principalmente a orquestra, eu tenho certeza que é um papel fundamental nesse crescimento, irmãos, desse lugar, desse momento. E eu vejo que a maravilhosa promessa da presença dele conduz o ministério, a vida, o evangelismo, a presença, e ensina ao pastor a forma de pastorear. E a segunda coisa que eu quero pensar aqui, quando eu olho a presença de Deus, eu olho quando Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, não era só na primeira carta, mas já na segunda carta, capítulo 4, versículo 17, ele fala: o Senhor esteve ao meu lado, e ele fala, e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e ao ouvir todos os gentios, fique livre da boca do leão. Cada irmão que ficou de pé aqui, que chegou no ministério desse pastor, o pastor Josimar Elias Rodrigues, foi alcançado pela pregação, pelo ensino, como o Jorge falou aqui, pelo estudo bíblico, pela música, pelos instrumentos, pela voz poderosa. E essa é a maior força que o crente tem, poder da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. A semente plantada é a força que levanta a terra, que joga para fora, que dá fruto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela é poderosa para fazer isso. Outra coisa que me chama muito a atenção é o pressuposto resultado da promessa de Deus, da presença de Deus. O resultado. Nós não vivemos neste mundo sem resultado. Nós, seres humanos, precisamos. Pastor, igreja, precisa de resultado.
A orquestra precisa de resultado. Como é importante isso? Quando Deus fala a Isaías 41, versículo 8, 9, 10 e 11, ele fala: mas tu, ó Israel, servo meu, falando para toda a nação, para todo o povo naquele momento, meu Jacó, Deus falando, é o meu Jacó, olhando, porque Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Não é. Deus de Abraão e Deus de Isaac? Não, está bem? Não. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de... Não era Jacó, não era Israel, era Esaú. Mas Esaú não quis a bênção. Quem quis a bênção? Jacó. Por que você está aqui? Porque você quis a bênção do Senhor. Quando ele fala para Isaías, ele usa a expressão: tomei desde o confim da terra e te chamei desde o campo e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis envergonhados e confundidos serão todos os que irritam contra ti. Tornam-se em nada, e os que contentam contra ti perecerão. Promessa do Senhor, declaração do Senhor. Não fala só para o ministério pastoral, fala para a igreja, fala para todo Israel. Como isso é poderoso para nós, como isso é forte para nós, a preciosa resultado que Deus nos dá. E aí provoca uma coisa que a gente falou isso a todo tempo aqui: a alegria. Há uma alegria da presença de Deus. O Salmo declara isso. Davi era especialista nessa alegria. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando o profeta de Deus estava cercado, que eles queriam matar Eliseu, e aí todos cercaram, o exército todo, medianita todo, e aí o profeta de Deus está com o menino, está junto com ele, e ele olha: nós somos mortos agora. E aí o profeta de Deus fala: Senhor, abre os olhos deste menino. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. E o Senhor abriu os olhos daquele menino, e ele conseguiu ver que o exército estava mais poderoso, maior do que o exército que tinha cercado a cidade. E eu fico imaginando isso, que aquele menino deve ter olhado assim para falar: agora dá para nós brigar, agora dá para nós vencer. Eu não sei como você está vivendo, mas a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele, aquele que andando chorando, voltará sem dúvida com cânticos de alegria, e voltará com alegria, cantará com alegria. Que maravilhas do Senhor! E aí torna algo muito poderoso na vida da presença de Deus, o rico consolo da presença. Você pode estar no momento mais difícil, você pode estar no momento mais angustiante. O Salmo 23 declara isso para o pastor, e muitas vezes ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não. Por quê? A tua vara e cajado era símbolo de pastoreio, de cuidado, de zelo pelo ovelha. Mas ele ia tratar com quem? Com o inimigo. Ele ia tratar com quem? Com o leão. Ele ia tratar com quem? Com aqueles que estavam ferindo a ovelha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, a vara de Deus, o teu cajado, me consola. Como a irmã falou aqui, nós pastores somos homens do mesmo jeito. A irmã Lucinha é esposa de um homem. Vitória é filha de um casal pastoral, mas de uma família. Eles têm as lutas, têm as dificuldades, têm as barreiras, tem que vencer a deles e ainda tem que ajudar eles. Isso não é fácil para nós, não é simples. E quando olhamos isso, não é simples para mim nem para você. E aí eu olho da presença de Deus, uma coisa que me chama muito a atenção, quando a gente passa pelo esse vale, muitas vezes, não vamos temer, mas uma outra coisa da sua presença, da presença de Deus, é o descanso. Igreja, família pastoral precisa de descanso. Como é importante isso. Deus ensinou isso, trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Precisa ter descanso. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 12 e 14, respondeu o Senhor: eu mesmo irei contigo e eu te darei descanso. Quando os profetas de Deus estavam num momento difícil, quando um profeta, ele venceu os 400 profetas de Baal, e uma mulher manda um recado para ele, ele foge da presença daquela mulher e vai dormir. A Bíblia relata que Deus manda sustentar aquele homem, Deus permite ele viajar, dá o alimento, ele vai para a caverna e ele tem ali um descanso. Como isso é importante na vida do pastor. Eu já tive um momento na minha vida, quando eu estava no campo missionário, eu me acidentei também, trabalho de pedreiro, igual o pastor Josimar também, faço isso, e a gente trabalha, e eu tive uma queda lá em Dores do Rio Preto, numa implantação, nós embolsando um teto, e uma pessoa encostou no andame, e o andame não estava bem pregado, e nós caímos, tive a última vértebra trincada, uma ovelha me pegou, foi na minha casa, pegou minhas roupas e falou: pastor, o senhor vai sair comigo e nós vamos descansar. Me levou lá para Minas Gerais, me levou para um canto de roça, e chegou lá, tinha um fisioterapeuta para ir lá todo dia cuidar de mim, me levou para o médico e fiquei uma semana em tratamento lá, em cuidado intensivo. 7 dias depois estava voltando, bom igual um pouco, inteirinho para o ministério. Um homem de Deus, um diácono, irmão Jorge, que foi pastor daquela igreja de Interino um tempo, me abençoou a minha vida. Descanso. Jesus fala: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Descanso. Eu quero terminar a minha palavra, não quero me alongar. A outra coisa que me chama a atenção da rica bênção da presença de Deus é a glória da sua presença. A glória de Deus. Algo que a gente nem imagina acontecer, e acontece. Algo que a gente não sonha, Deus já sonhou por nós. Ele declara para nós. Em Judas, no 24 e 25, ele fala: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos antes a sua glória, imaculada, jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder ante todos os séculos e agora para todos sempre. Amém. A glória dele nos leva a não tropeçar.
a não cair. Quando buscamos mais da presença dele, quanto mais identificamos com ele, mais vulneráveis somos, mais cuidado de Deus precisamos, mais da sua glória precisamos alimentar. Não é fácil. Em Deus você pode descansar, em Deus você pode ter força, em Deus você pode ter as maravilhosas graças da presença dele, as maiores alegrias na igreja, na sua casa, com a sua esposa, com a sua filha. A maior riqueza que um homem pode ter é o legado que deixa. Jesus nos ensina isso. A melhor forma de descansarmos é quando a gente olha para a obra e vê que ela está pronta, como Jesus nos ensinou. A glória da sua presença é bastante para nos alimentar, para honra e glória. E me chama a atenção: eu mesmo irei contigo, eu te darei descanso. Deus promete estar com você, meu pastor, meu amigo. Deus promete isso à sua casa, à sua família. Deus é com você.